A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, que é 27/10 de 2025. 27/10 de 2025, segunda-feira, mês de outubro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinão, Minas Gerais, nação Brasil. Iremos começar o culto aqui em Jonas capítulo 4, o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor Jeová. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarso, pois sabia que és Jeová piedoso e misericordioso, longânime e grande benignidade, que te arrepende do mal. Peço-te, pois, Senhor Jeová, tire-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor Jeová: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Ele fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Jeová, nasceu uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Jeová enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Jeová mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Jeová a Jonas: é acaso razoável que assim te enfade por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor Jeová: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ela já teve compaixão não só dos homens e das mulheres daquele povo de lá, teve compaixão também dos animais, tá vendo? Por isso que o ser humano tem que respeitar os animais, tá vendo? Tem que respeitar os animais, tá vendo? Olha lá. Discernir entre aqui, ó, presta bem atenção nesse final aqui, ó. A grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais, por desobediência. Até Jeová tem compaixão até dos animais, tá vendo? Então, é isso aí. E nós terminamos de ler Jonas por completo. Nós começamos, foi aqui, o livro de Jonas. Parece que é pequeno, só dá a impressão que é pequeno, mas não é pequeno não. E depois nós fomos aqui, porque só quem está lendo e examinando as escrituras sabe que não é pequeno. O livro parece que é pequeno, mas não é pequeno. É isso aí. Terminamos de ler Jonas neste culto completo, nessa tarde de hoje, que nós, nessa tarde de 27/10 de 2025, é meio-dia e 57 que nós terminamos, nessa data de outubro. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto nessa tarde. Abençoa somente meus inscritos que estão aprendendo nesses cultos. Abençoa somente também os dizimistas, os ofertantes, que sempre está ajudando essa obra a crescer cada dia mais. Amém e amém. À noite estarei de volta com força completa. Até lá, hein? À noite estarei de volta com força completa.